Olá pessoal, vamos ver agora a ação e a omissão penal. Eu sou o professor Telmo Lima, pós-graduado em Direito Penal. Vamos ver então a localização da ação e da omissão na teoria do crime. O crime tem 3 elementos: fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. O fato típico possui 4 elementos: conduta, nexo, resultado e tipicidade. A conduta, por sua vez, pode ser dolosa ou culposa, coletiva ou individual, pode ser uma ação ou uma omissão. A ação e a omissão a partir de agora. Antes de tudo, a previsão legal para a possibilidade de punir uma pessoa por ação ou por omissão começa já no artigo 4º do Código Penal. Diz o dispositivo: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então, logo no artigo 4º, já percebemos que o Código Penal pune tanto os crimes comissivos, são os crimes de ação, quanto os crimes omissivos, que são os crimes de omissão. Vamos a alguns exemplos de crimes praticados por ação. O crime do artigo 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade, injuriar o xingamento. Artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, é o crime de furto, subtrair a uma ação. E o crime do artigo 289, é o crime de moeda falsa, falsificar moeda metálica de curso legal no país. Então são crimes praticados mediante ações. Vamos então a alguns exemplos de crimes praticados por omissão. O crime do artigo 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à pessoa ferida, é o crime de omissão de socorro, é o não fazer. O crime do artigo 269, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, o médico tem uma obrigação normativa de comunicar à autoridade pública toda vez que diagnosticar uma doença de notificação compulsória. Ao não fazer essa notificação, ele comete um crime. Ele comete o crime pelo não fazer, pelo não notificar a autoridade pública. E, finalmente, o crime do artigo 246, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Então, os pais têm a obrigação, o dever normativo de colocar os filhos na escola primária. Não o fazendo, comete o crime omissivo de não fazer, não colocar os filhos na escola. Tipos de omissão. Nós temos 2 tipos de omissão, 2 tipos de crimes omissivos, a chamada omissão própria e a chamada omissão imprópria. Na omissão própria, o agente responde pelo simples não fazer. O simples não fazer é crime com pena específica. Já a omissão imprópria, o agente responde pelas consequências, pelos resultados do não fazer. Diferente. Na omissão própria, responde pelo simples não fazer. A simples omissão de socorro é crime e tem pena própria. Na omissão imprópria, o agente responde pelas consequências da sua inação. O não fazer provocou resultados? Provocou. Ele vai responder pelos resultados do seu não fazer. Vamos a um caso. Uma pessoa vê outra no acidente de trânsito e não presta socorro. A vítima do acidente morre. Ele responde por omissão de socorro ou responde por homicídio? Nesse caso, responde por omissão de socorro. Vamos agora ao caso 2. Mãe de recém-nascido que não alimenta o filho que vem a morrer de fome. Responde por omissão de socorro ou por homicídio? A mãe que não alimenta o filho recém-nascido responde por qual dos crimes possíveis? Agora responde por homicídio. Aí surge a pergunta: como saber se o agente vai responder pela simples omissão ou vai responder pelo resultado, pelas consequências da sua omissão? A resposta é muito simples. Basta verificar se havia um vínculo jurídico anterior entre os envolvidos. Se esse vínculo jurídico existia, então ele responde pelos resultados. Vamos entender isso com mais calma. Vamos então à legislação, Código Penal, artigo 13. O parágrafo 2º do artigo 13 fala o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente é quem se omite, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, quem é que tem o dever de agir? Quem é que tinha o dever de agir naquele caso, naquela situação? A linha A.
tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. As alíneas A, B e C, que vamos estudar com um pouco mais de calma a partir de agora, fazem surgir a figura do garantidor. O garantidor é essa pessoa das alíneas A, B e C. Vamos estudá-lo com mais calma. O parágrafo 2º fala o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. Devia é a figura do garantidor. Podia é a possibilidade fática. Era possível para a pessoa, naquele momento, naquele fato, ter feito alguma coisa para evitar o resultado. Então, esse podia aí não precisa de muito estudo. Esse podia é uma possibilidade fática, concreta, real. Já o devia é o vínculo jurídico. Vamos ver então quais são as pessoas que deviam ter agido para evitar o resultado. A linha A. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, uma lei já vinculava aquelas duas pessoas e dizia que uma tinha a obrigação de cuidar da outra. Exemplo, a mãe, em relação ao filho, tem um vínculo jurídico anterior. E a mãe tem a obrigação legal de amamentar o filho recém-nascido. Então, a mãe que não amamenta o filho recém-nascido responde pelo resultado, se o filho morrer. Responde pelo resultado, morte. Então, a mãe responde por homicídio. Vamos à linha B. O dever de agir incumbe a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui, o garantidor não é legal, o garantidor ele é fático. Ele disse que impediria o resultado. Exemplo é o guia na floresta. Então, o guia na floresta, que conhece a floresta, convida um grupo de turistas, oferece o serviço a um grupo de turistas para passear em determinada zona de floresta. Sozinhos, os turistas não iriam, mas confiando no guia, foram. A partir daí, o guia fica com a responsabilidade de impedir qualquer resultado danoso com os turistas. Se surge uma situação de perigo, de dano, o guia percebe o perigo e não impede o resultado, vai responder pelo resultado. A linha C, por fim, diz o seguinte: o dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, o agente aqui criou uma situação de perigo, criou uma situação de risco. A partir desse momento, ele cria-se o vínculo jurídico entre ele e outras pessoas em volta. Ele agora tem um dever legal de, podendo, ajudar as pessoas que estão em risco. Um exemplo clássico é a pessoa que trabalha com combustíveis, por exemplo, e no caso de um incêndio, ainda que não tenha sido por ele provocado, ele então não ajuda as vítimas a fugirem, a se socorrerem. Ele vai responder pelo resultado. Se alguém morreu, por homicídio. Se alguém se feriu, por lesão corporal. A recomendação de leitura de hoje é o livro Código Penal para Concurso, de Rogério Sanches Cunha. No nível 2, veremos a natureza jurídica da omissão e o nexo do não impedimento. Um abraço a todos, inscrevam-se no canal e curtam o vídeo.